E surgiu o primeiro veto público à volta de Tite ao Corinthians. Alê, presidente da Gaviões da Fiel, principal uniformizada alvinegra, usou suas redes sociais para se manifestar da seguinte maneira, abre aspas, ninguém consegue entender o toca-toca e os recuos de bola. Ninguém consegue entender algumas escalações e substituições. Ninguém consegue entender o porquê de poupar tantos jogadores. Ninguém consegue entender algumas declarações pós-partida. Mas cogitar a volta de quem já recusou por diversas vezes quem o consagrou, na minha opinião, não dá. Obrigado por tudo, um dos maiores. Mas, Tite, nem de brincadeira, isso é somente a minha opinião. O Alê criticando o atual momento do Dorival Júnior, uma série de decisões do atual treinador alvinegro, que vem sendo alvo de um processo de fritura dentro e fora do Parque São Jorge, mas colocando a sua opinião de que o Tite não deve ser contratado. Treinador que foi consagrado no Corinthians, como ele mesmo disse, campeão mundial, mas que andou recusando propostas alvinegras. Houve até um momento em que ele afirma que não ia para o Corinthians porque ele não trabalharia naquela temporada e acabou aceitando um convite do Flamengo. Na temporada passada o Tite se acerta com o Corinthians, mas no dia da sua apresentação ele alega problemas de saúde e não se apresenta. Só para completar, registrar que Dorival Júnior vai precisar de resultados contra a Chapecoense nessa quinta-feira em Chapecó e contra o Flamengo domingo na Neoquímica Arena para estar na data FIFA empregado sem risco de demissão. Saideira sobre o timão, Osmar Stabile convocou reunião do Conselho Deliberativo para votar o afastamento do presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. O Stabile e o Romeu têm brigado nos últimos dias, votação marcada para 23 de março. O Corinthians fez uma proposta já verbal a Memphis Depay para renovar o contrato dele. Eu vou te trazer os detalhes agora. Não vou falar quem entregou, quem falou para ele, enfim, mas tudo isso tem, né, a aprovação de todos no Corinthians. Os que cercam o Osmar, o Marcelo Paes, se não, a pessoa que fez essa proposta para o Memphis verbal e que se ele aceitar vai colocar no papel, não teria feito, tá? Porque agora estão ficando mais alinhadinhos. Vamos ver. A proposta é a seguinte: o Corinthians quer renovar com o Memphis, tirando todas as bonificações do contrato dele, seguindo com o salário, tá? Que aí o salário dele ficaria aí... É assim, é difícil a gente falar esse salário sem as bonificações, sem as regalias, tá? Talvez 4 milhões, a gente não sabe. E aí o que o Corinthians quer fazer? Tirar as bonificações e as regalias, deixar só o salário e pegar os 40 milhões que deve para ele e diluir nos 2 anos de contrato que o Corinthians pretende fazer com o Memphis, tá? Então essa seria aí a proposta, essa é a proposta do Corinthians e seria a proposta oficial caso, né, o Memphis se agrade, o Corinthians pode colocar isso no papel, tá? Mas a estratégia do Corinthians é essa: tirar as regalias do contrato, tirar as bonificações, fica o salário e dilui a dívida de 40 milhões que tem com ele nos 2 anos de contrato para jogar no salário. Meu amigo, e agora? Você quer a permanência do Memphis ou não? Fica mais barato? Segue caro? Eu quero a sua opinião. E eu vou deixar para dar minha opinião sobre isso só no pós-jogo. Te aguardo lá. Fala, gente! Começando mais um pós-jogo do Corinthians aqui no canal Café do Setorista. Empate sem gols contra a Chapecoense. Que empate horroroso. Que empate feio. Que empate perigoso do Corinthians na Arena Condá, em Chapecó. Um time que enfrentou a Chapecoense, vamos falar a verdade. A Chapecoense, anotem e me cobrem, vai ser já tem um rebaixado no Campeonato Brasileiro, é a Chapecoense, tá? Os outros 3 a gente vê depois. Mas o Corinthians hoje perdeu pontos na Arena Condá para um time rebaixado. Muitos vão fazer 3 pontos. Muitos que brigam por Libertadores, que vão brigar por títulos no Campeonato Brasileiro, vão fazer 3 pontos na Arena Condá. Muitos. Mas o Corinthians perdeu 2 pontos. Porque esse time vai cair da Chapecoense. Tecnicamente, um time horroroso. E por mais que a gente tenha jogado com um time reserva, com alguns titulares,
Meu amigo, é um time muito mais caro, é um time, né, de jogadores muito mais cascudos, e a gente tem que aguentar, né, o Matheus Pereira saindo reclamando do gramado da Arena Condá. Vai te catar, maluco. Vai jogar bola primeiro, falou insuportáveis. Tô cansado desse elenco do Corinthians, mimado por muita gente aí de rede social, mimado, malas, que não jogam nada. O Yuri Alberto sai de campo rindo. Meu irmão, esse é o Corinthians dos novos tempos. Ou eu acostumo, ou então eu vou ficar passando nervoso sempre. É melhor eu me acostumar. Eu tô achando que é melhor eu me adaptar a esse mundo vazio de hoje, de pessoas vazias, de pessoas que não têm foco, que, sabe, é melhor eu me adaptar do que ficar pedindo raça, vontade de algo que não vai sair. Dessa fonte aí não vai sair o que eu quero. Dessa fonte aí não vai sair raça, não vai sair vontade. Dessa fonte não tem para beber disso não, tá? Não tem. É a gente perder tempo. Enfim, vamos falar muito do Corinthians, né? Vamos falar muito do Corinthians. E é por isso que o Depay e Carrillo não foi para o jogo, campo sintético. Essa foi a desculpa deles, né? E de quem não jogou nada também é a mesma desculpa, entendeu? De quem não jogou nada também é a mesma desculpa. Então é um time ruim. Eu já fui contra, né, o fato do Dorival ter poupado os jogadores no jogo de hoje. Eu acho que a gente perdeu a chance aí. Acho que é muito mais fácil. O Dorival, para mim, tudo bem, respeito a decisão dele, mas para mim faltou sabedoria. É muito mais fácil você colocar os titulares hoje e ganhar 3 pontos do que você colocar os titulares domingo e ganhar 3 pontos, no meu modo de ver. Então, para mim, erra o Dorival. Mas tudo bem também, que os titulares que iam jogar iam estar numa nhaca tremenda, porque o Memphis não gosta de viajar, o Carrillo, a manhaca, a maioria dos jogos, joga bem, sabem jogar bola, mas e a vontade, né? Enfim, e tem algumas decisões também na partida, né, que o Dorival tomou, taticamente, que eu não curti muito hoje, em relação a posicionamento, enfim, que eu quero falar com vocês. Agora, cara, tudo se resume no Corinthians, né? O principal culpado hoje, né? A principal culpada é a diretoria. É o Osmar e o Marcelo Paes. Porque o time do Corinthians está cheio de meio-campista. O Marcelo Paes, ele é tarado por meio-campistas. Eu quero toque de bola, eu quero classe. Trouxe aí Zacarias, Jesse Linger, trouxe Alan, trouxe Matheus Pereira, né? Mas quem? Só que esse time do Corinthians, ele precisa de pontas. Eu vou analisar o jogo para vocês taticamente e vocês vão ver, né? E vocês vão ver que o Dorival, por exemplo, vamos lá, no jogo de hoje. O que o Dorival fez que eu não gosto? Mas aí eu olho também e falo, ele vai pôr quem? Tudo bem, tem até para colocar. Você pode opinar. Vamos lá. O Corinthians hoje, o sistema de jogo é o 4-1-4-1. Tudo bem que o Corinthians defende no 4-4-2 e ataca num 3-3-4 ou num 3-2-5, tá? É a maneira que o Corinthians ataca. Mas o sistema é o 4-1-4-1, para você entender. Linha de 4, Pedro Milans, o Choca, que não passa segurança nenhuma, desculpa, André Ramalho, Choca e Anchileri. Depois, entre as linhas, o Alan, tá? Mas muitas vezes com a bola aqui, o Matheus Pereira. E aí a gente vem para uma linha de 4. Que aí para mim é uma coisa que eu não gosto e eu acho que o Dorival tá errando. O André pelos lados. André na direita, correto? Aí a gente fez assim, muitas vezes linha de 4 assim, ó, André, Garro, Alan, Vitinho. Na frente, Yuri Alberto. Que o Matheus Pereira vinha entre as linhas, o Alan, e você deve ter visto várias vezes o Alan dentro da área da Chapecoense, e não é um posicionamento que eu curto do Alan, tá? Eu acho que o Alan adiantado é um jogador, para mim, comum, é o quase bom. E o André, que nos últimos jogos jogou na ponta esquerda, não é ponta esquerda, né? 2 linhas de 4, ele é o meia da esquerda.
lá na lateral. Ele fez isso. Desde lá do Novo Horizontino, o André vem jogando na esquerda, porque o Corinthians não tem ninguém para jogar ali, correto? Hoje foi ao contrário. Ele pôs o Vitinho ali e jogou o André para a direita. Eu acho que o Dorival está matando o André nesse sentido, tanto na esquerda como na direita. Na esquerda, eu acho que ainda vai. Na direita hoje, a gente já viu que o André não dá. Tanto que ele substitui, coloca o Bidon passa a jogar do lado direito, mas o Bidon está mais acostumado a jogar nesse setor. E eu não curto a ideia do André pelos lados, como já não curtia com o Bidon há muito tempo, tá? Então, assim, eu penso que o Dorival, esses são os erros que eu acho que o Dorival comete. Agora, se você falar assim, Samira, ele erra nas escolhas. Cara, Vitinho, sai Vitinho, entra Kaique, não muda nada. Se entrar Pedro Raul, Guinegão, não vai mudar nada também. O que a gente precisa de reforços. A gente precisa de jogadores que façam a diferença. A gente precisa de velocidade. Então, Osmar Stabile, Marcelo Paz, o homem das entrevistas, como gosta de dar entrevista, hein? Se o Marcelo Paz contratasse um jogador a cada entrevista que dá, o Corinthians ia estar com o elenco hoje recheado. Então, se o Marcelo Paz estivesse de olho realmente tentando algo no mercado, tendo criatividade, porque se for para contratar só com muita grana, aí qualquer um é executivo, filho. E o Osmar Stabile também precisa entender uma coisa. Troca de técnico, vai faltar atacante. Porque quando a gente tem Memphis e Yuri, é diferente, os dois são entrosados. É um ataque diferente, Memphis e Yuri. Dependendo se o meia tiver acordado no jogo, os nossos meias, eles colocam os dois para jogar. O problema é que quando um tá bom, o outro não tá. Parece que eles combinam. Então assim, velho, o time é fraco, o Dorival erra também em algumas escolhas, mas eu vou ser sincero, tá? Quiserem me chamar de passar pano, para mim eu vou fazer pela ordem. Para mim, o grande erro, para mim, o principal culpado dos resultados ruins, os principais culpados de 6 jogos sem vencer e dos resultados ruins. Diretoria, que só está pensando em briga, em treta, e o Marcelo Paes, que só pensa em entrevista e não é mais nada na vida. Segundo, elenco acomodado, elenco mimado, elenco sem identificação com a camisa do Corinthians, elenco sem alma, elenco sem vontade, elenco idolatrado e que se acha, tá? Vocês são culpados. Vocês querem o Hugo na seleção, vocês são loucos, cara. O Hugo, todo jogo, ele erra a saída de bola. A Chapecoense teve um cruzamento, um escanteio na área, o cara cabeceou, o cara estava no meio da pequena área. O cara que cabeceou estava no meio da pequena área. Um goleiro que não chega a sair no meio da pequena área pelo alto, que por baixo ele dá a bola no pé dos caras direto. Mas vocês acham que o elenco é maravilhoso. E por último, o Dorival, que também, claro, tem as suas culpas. Agora, muita gente concorda comigo, Dorival não pode sair, concordo com você, não tem dinheiro. O Renato Gaúcho mudou o Vasco com os mesmos jogadores, é diferente, velho. Você viu o elenco do Vasco? São de jogadores que têm saúde física, velho. É diferente, velho. Não compare as coisas. O Vasco não é tão ruim assim, não. É um elenco que tem... o Renato Gaúcho com Memphis, com Garro, os caras tudo mimadinhos, os caras não correm, velho. Entendeu? É diferente, cara. O Matheus Pereira tava no Fortaleza. Se o Matheus Pereira fosse craque, ele tava no Inter de Porto Alegre, ele tava no São Paulo, ele tava no Flamengo, entendeu? O Corinthians contratou um jogador que nem titular do Fortaleza era. E um jogador que a característica dele é sono. É sono. Você olha pro Matheus Pereira, dá sono. Não é esse o tipo de jogador que o Corinthians precisa. Me desculpe, mas não é. Quiserem ficar bravinhos, porque vocês têm umas taras por alguns jogadores,
Vocês têm umas taras por alguns jogadores. O elenco do Vasco, tá? O elenco do Vasco é a mesma coisa que o elenco do Corinthians. Só que o Vasco, o elenco do Corinthians é mais técnico e o elenco do Vasco tem mais saúde física. Só que no futebol hoje, uma hora vai vencer saúde física, muitas vezes vai vencer saúde física e algumas vezes vai vencer a técnica. Essa é a questão de Vasco e Corinthians hoje. Mas enfim, é difícil o hater entender isso. Sabe por quê, velho? O Corinthians precisa de saúde física, de jogador que corre, que luta, que tem raça, que sabe sair jogando. Não adianta só jogador de toque de bola, toque de lado, toque de bola, toque de lado. Não adianta. Entendeu? Hein? Não adianta. Ó, meu amigo Fábio aqui mandou uma mensagem para mim, diz: Samir, o Paes deu uma entrevista há pouco, dizendo que temos time no mesmo nível de Flamengo e Palmeiras. Tá maluco? Temos sim. Mesmo nível do elenco do Palmeiras, a gente tem, e do Flamengo. Entendeu? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.